Gente, boa noite a todo mundo, boa tarde, né? Obrigada aí por terem vindo nessa sexta-feira. A gente fez uma série de lives. Quem perdeu alguma depois procura lá no nosso YouTube, elas todas vão ficar guardadas. Eu acho que a gente tentou diversificar bastante os temas, né? Na terça-feira, no início da Expert, a gente falou de empresas de tecnologia com Pedro Menezes. Aí, na quarta-feira, a gente falou com Paulo Val sobre macroeconomia e juros baixos no mundo. Ontem, a gente falou com Flávio Machado sobre investimentos em renda variável em um ambiente de recessão. Às 4 horas, a gente falou com Duda sobre como gerar alfa e falamos sobre outros temas também, está bem interessante. E agora a gente vai falar com Pedro Drê. Pedro Drê é um dos sócios fundadores da Ocam, é uma pessoa com bastante relevância lá dentro. Ele toca a parte macro junto com o Fernando, com os dois Rodrigos e agora o Luiz, e também temos um time de economista. A ideia aqui é falar de investimentos no exterior. A gente tem sido muito ativo nessa parte, a gente tem investido em time. E eu acho que vale a pena vocês entenderem como é que a gente pensa essa estratégia, né, lá de fora. A gente faz isso não só na parte macro, mas também na parte de ações. Eu acho que o Pedro vai discorrer um pouco sobre isso. Então, e só passando mais um recado, a gente reabriu também o Retorno Absoluto no dia 14. O Retorno Absoluto é um fundo que eventualmente ele vai ser fechado novamente. A ideia é que a gente faça reaberturas muito pontuais. A gente tem um cuidado grande com questão de tamanho, né? Então a gente não quer ficar grande demais para não nos atrapalhar. E a gente vai fechar ele no dia 14 de agosto. Então, quem tiver interesse ou quiser tirar alguma dúvida com relação a esse produto específico, procura a gente no LinkedIn, no Instagram, no próprio site. Não deixem de tirar dúvidas, tá? Bom, Pedro, se você quiser falar um pouquinho de você, contar um pouco da tua história, eu acho que vai ser legal, até porque esse vídeo vai ficar gravado. Então, para que as pessoas possam entender um pouquinho da sua Não, experiência. ótimo, ótimo. Acho que você fez uma ótima introdução, Bel. Primeiro, é um prazer estar dividindo aqui a sala da Ocam com você na Expert 2020. Acho que é um ambiente bem interessante, dado o momento que a gente está vivendo. Estamos aqui na frente dos clientes, replicando um pouco do que a gente tem vivido todo dia aqui intensamente, né? Conectado aqui digitalmente. A nossa experiência tem sido muito positiva, mas só uma breve apresentação para quem não me conhece. Eu sou o Pedro Drê, eu faço parte da equipe de gestão macro. Hoje nós somos 5 gestores macro. Vim para o Ocam também no início, na sua formação. Eu tenho um histórico de mercado financeiro de mais de 20 anos. Sou formado em economia aqui pela PUC, no Rio, e passei, vamos dizer assim, pelos principais bancos de investimento aqui do Rio de Janeiro, uma escola muito forte de formação, e eu acho que a Ocam tem essa característica muito forte. Se você for olhar a nossa equipe, nós temos pessoas, muitas do Pactual, da qual eu fiz parte, BDM também, Opportunity, então são as casas mais tradicionais aí que realmente formaram um capital humano espetacular. Sempre fui de tesouraria e fiz uma transição importante na vida do gestor, que é essa migração de uma estrutura de banco para uma estrutura de fundo, onde você deixa de ter um chefe só e passa a ter a gente passando de 100 mil chefes agora para os nossos clientes, uma ótima notícia. Mas é um desafio bem grande na vida do gestor. A gente passou por esse desafio em 2006, lá quando o Banco Pactual foi vendido para o BS, a gente montou a estrutura da PCP, passamos a gerir capital de terceiros lá, e eu e grande parte da equipe de gestão, eu assim como o Duda, o nosso CIO, Fernando Chibandi, já trabalhamos juntos então, por mais de 10 anos, a gente já veio junto há bastante tempo. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é isso, que o Ocam é uma história relativamente recente, é uma história de 3 meses, mas o partnership e grande parte da equipe de gestão já trabalhou junto durante muito tempo. O Duda tem falado muito, repetido muito isso nessas lives, não à toa, porque isso é uma característica muito importante, ainda mais momentos como a gente está vivendo agora, né, onde eu acho que todos os seus modelos são colocados à prova, e o momento que a gente viveu de mercado, a gente que já está há mais de 20 anos no mercado nunca viu igual. E quando você tem um partnership estruturado, que já navegou por diversos tipos de mercados,
você acaba conseguindo superar essas etapas mais difíceis com uma certa facilidade pelo fato de você ter mais horas de voo. Tá? Acabei me esticando aqui na apresentação, Bel, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se é algum ponto aí que faltou cobrir, mas senão a gente pode falar sobre o tema aí da nossa live de hoje. Não, tá ótimo, que eu acho que é importante também essa introdução. Bom, então entrando no tema específico, né, muitas pessoas têm perguntado, né, como é que a gente faz e por que a gente faz investimentos no exterior. Então, na tua opinião, Pedro, por que é tão importante, qual a importância da gente ter investimentos lá no exterior? Uhum. Não, legal. É um tema bem abrangente, e aí eu destacaria, eu acabei não falando na introdução, mas eu acho que antes de você fazer essa migração lá para fora, né, e aí é muito importante falar o seguinte, a gente é um fundo brasileiro, carioca, a gente está sediado aqui no Leblon, a gente tem a proposta de ter uma vantagem comparativa forte no Brasil. Então, na maior parte do tempo, o fundo vai estar correndo a grande parte do risco dele aqui no Brasil. Tá? Mas, mesmo assim, a gente tem um componente internacional muito forte. Para você fazer essa migração para investimentos lá fora, eu diria que o componente principal, primeiro, você tem que ter uma estrutura muito encorpada. Tá? E aí eu já falei um pouco da equipe de gestão. A gente tem uma equipe de gestão muito sênior e uma equipe de análise muito sênior. Eu acho que isso é fundamental para você conseguir migrar lá para fora. O mercado lá fora é extremamente arbitrado, né? São pessoas do mundo inteiro que estão acompanhando, as mentes mais brilhantes de todos os cantos do mundo, então é muita gente em cima, então você precisa estar equipado, né, para acompanhar isso lá fora. Então, na parte de gestão, como eu falei, nós somos 5 gestores macro, a gente já atua nos mercados há muito tempo, né? A gente tem os nossos sócios Fernando Chibante e o Rodrigo Campos, que já operam nos mercados internacionais desde a década de 90, e eu brinco que eles são bem mais velhos do que eu. Então, eles já têm muita experiência. O Duda também já vê mercados internacionais há muito tempo. Eu também já atuo nos mercados lá fora há bastante tempo. A nossa equipe de análise também é bastante sênior. Ela é liderada pelo Paulo Val, que inclusive fez uma live aqui na sala da Alcan anteontem, se eu não me engano. Ele deu uma aula aqui sobre juros baixos. Quem não viu, eu recomendo que assista. Foi uma aula, eu assistindo também, gostei bastante. Inclusive, a gente fez uma contratação recente. O André Duarte se junta ao time agora. Ele já trabalhou com a turma lá na Plural no passado, então ele já chega jogando. Economista também muito sênior, que está se juntando ao Paulo também, que já tem uma senioridade muito grande. Então, a gente está aproveitando essa pandemia para fazer contratações, para encorpar o nosso time de análise, que é muito fundamental para você avançar lá para fora. E na parte de equities também, a gente tem um time bastante encorpado, lembrando, nós temos 9 analistas, e desses 9, a gente tem 2 que estão olhando exclusivamente para a tecnologia lá fora, né? Então, é um time dedicado para isso. A gente tem um comitê de investimentos, que são 4 membros, que também é muito experiente. Então, eu acho que esse ponto da estrutura é importante. Tá? Eu fiz esse preâmbulo aqui porque eu acho que para você fazer essa expansão lá para fora, você precisa ter senioridade, ter navegado pelos mercados desafiadores, pelas crises e tudo mais. Tá? Mas, assim, qual a importância dos investimentos lá fora? Aí eu pensei aqui principalmente em 3 aspectos, tá? Que eu acho que são muito importantes. O primeiro deles vai muito nessa questão, a gente ser um fundo brasileiro, inevitavelmente a gente vai ter muito mais risco de Brasil durante a maior parte do tempo do fundo. E para você entender o que está acontecendo com o Brasil, você precisa entender o que está acontecendo lá fora. O Brasil está inserido num contexto global. O Brasil é um país emergente muito relevante. A gente está no asset class emergente. E você precisa entender como é que está a maré lá fora para você antecipar o que vai acontecer aqui, as grandes tendências. Por exemplo, dificilmente você vai ter uma apreciação do real se você está vivendo um momento de apreciação do dólar muito forte no resto do mundo. Então, você tem que entender o que vai acontecer com o dólar no resto do mundo para você entender o que vai acontecer com o dólar aqui. E isso vale para todos os ativos, né? Para os ativos de bolsa. O setor financeiro está sofrendo muito mundo afora porque está sendo questionado por tecnologia, por fintech. Dificilmente o setor financeiro vai performar bem aqui no Brasil, né? Isso vale para juros. Se você tem um ambiente onde os Estados Unidos está subindo o juro, sugando recursos de todos os blocos econômicos, dificilmente o juro vai ter uma queda muito forte. Então, você precisa entender o que está acontecendo lá fora para você entender o que vai acontecer aqui no Brasil, até por uma antecipação.
o Brasil acaba seguindo muito as tendências que acontecem lá fora. Esse é um aspecto, tá? Mesmo que você não opere lá fora, você tem que entender o que está acontecendo lá fora. E tem um outro aspecto que é muito importante. Exatamente. E tem um aspecto muito importante que é a complementariedade, né? Você consegue, com os mercados lá fora, você consegue complementar muito as suas teses de investimento aqui no Brasil, né? Você consegue montar posições lá fora que, se suas teses de investimento aqui derem errado, provavelmente essas posições lá fora vão acabar te compensando em alguma parte desse prejuízo. Então, você monta histórias que são relativamente correlacionadas, que, se sua tese aqui der errado, provavelmente você vai recuperar um pedaço lá fora através de um hedge. O mercado internacional é muito bom para fazer hedge. A gente vai dar vários exemplos aqui conforme a nossa conversa for avançando. Então, tem esse ponto da complementariedade. E o mais acaba importante tendo esse papel meio secundário, né, Pedro, de que a posição é boa por si só, né? Eu lembro quando a gente aplicou juros lá nos Estados Unidos, né? E se tudo desse errado, ela era boa por si só, porque o tema era bom, a tese era boa, e ela protegeria também uma parte das posições aqui no Brasil, né? A gente nem olha ela como um hedge, né? Primariamente, a gente gosta da posição porque ela é boa por si só, mas ela acaba tendo um segundo papel ali super importante também, né? Você tocou num ponto que é importante, que ela tem que ser boa por si só, porque, como o Duda falou muito nessas lives, a gente não gosta de redear um mercado com o outro. Então, esse exemplo que você deu foi ótimo. Você aplicar o juro lá fora, acabava que a gente gostava de aplicar o juro lá fora, mas acabava que ele era uma proteção natural para uma posição comprada em bolsa aqui no Brasil. Então, bom ponto, Bel, é exatamente isso o espírito. E tem um terceiro aspecto, que é a questão da diversificação, né? Se você quer ter um portfólio equilibrado, você não pode concentrar o seu portfólio num tema só. O ideal é que você tenha algumas teses de investimento, nem todas vão dar certo, algumas vão dar errado com certeza, mas quanto mais você diversificar o portfólio, mais você está minimizando esse risco. Dessa maneira, você acaba reduzindo o risco do portfólio e aumentando o retorno, que é exatamente o tema que a gente quer explorar aqui. Então, acho, assim, simplificando a resposta à sua pergunta, eu acho que é isso. Você tem que entender o resto do mundo para entender o Brasil. Você consegue uma complementariedade nas posições que você tem aqui e você consegue fazer uma diversificação. O mercado lá fora é gigantesco, uma liquidez absurda, são muitas opções de investimento que você tem lá fora. Então, eu acho que, até pelo momento que a gente está vivendo aqui, é quase que a gente está sendo jogado lá para fora, pelos bons motivos, né? Então, eu acho que faz parte do desafio de todas as gestoras, né? Eu acho que é o cantar preparada, como eu falei, a gente está com essa parte de equipe muito estruturada. Graças a Deus, a nossa história, nosso histórico recente está muito bom nessa parte internacional. Então, a gente está animado com o nosso modelo e estamos redobrando a aposta, aí, encorpando a equipe, olhando mais para fora, trazendo mais discussões. Tá? Eu acho que é isso. Tá, não, maravilha. E Pedro, explica um pouquinho para a gente, assim, como é que a gente faz para gerar as ideias e qual é o approach que a gente tem nessas nossas teses, investimentos lá no exterior. Tá, geração de ideia, né? Como é que a gente tem uma ideia, como é que a gente vai fazer o investimento. A maneira como a gente faz é o seguinte, a maneira da gente cercar o que está acontecendo, a gente tem que ter uma interação muito contínua da equipe de gestão com a equipe de análise. E aí a pandemia, eu acho que foi até um momento interessante, porque acabou reforçando isso e acho que acabou dando muito certo. A gente, simplificando, primeiro a gente fica sentado na mesa, a equipe de análise e a equipe de gestão está junta o tempo todo, interagindo continuamente, né? Quando a gente está normalmente no escritório. Agora a gente faz aqui dessa maneira digital, que também tem funcionado até melhor, está funcionando muito bem. Mas a gente tem uma reunião de caixa diária, que a assiduidade está até maior agora na pandemia, né, Bel? Ela começa impreterivelmente 8h30 da manhã. Impressionante. Dia, a gente está mais pontual e tem tido um quórum maior, né? Quórum maior, a empresa inteira está participando, então a empresa inteira está dentro dos temas e essas reuniões têm durado, né, 45 minutos, 1 hora, tendo até ali 9h15, 9h30. A gente tenta terminar ela até as 9h, que é a hora que o mercado abre, você tem que ver como é que está a abertura aqui, mas elas têm se esticado porque tem sido interessante, todo mundo tem discutido. Nas reuniões de caixa, a equipe de análise, os economistas principalmente, eles trazem as que foram as notícias mais importantes do overnight, o que está fazendo preço no mercado, o que aconteceu de novidade.
a gente digere isso à luz do nosso cenário, vê como é que o preço dos ativos estão reagindo a esses acontecimentos. Então, você tem uma interação, uma informação contínua, né? Diária, e continuamente. O WhatsApp acaba que é uma ferramenta também espetacular, porque o chat pega fogo o dia inteiro, todo mundo participa, trocando ideia. E a gente tem uma reunião mais profunda semanal, que é uma reunião de cenário macroeconômico, onde os economistas também fazem uma apresentação das variáveis macro mais importante, analisando os principais blocos, China, Europa, Estados Unidos e Brasil. A gente se aprofunda nesses temas, tenta entender o comportamento dos bancos centrais, como é que eles vão agir, a atividade econômica, a inflação, faz uma análise mais profunda. Nessas reuniões, a equipe de gestão participa ativamente e a gente, diante daquele cenário, olha para os ativos e para os preços e tenta identificar o que está dando uma maior assimetria. Então, tem uma discussão profunda de ativos. Né? Normalmente, uma tese nova ela é implementada de maneira pequena. Conforme a tese vai dando certo, a gente vai aumentando o risco, tá? Sempre respeitando todas as nossas métricas de risco, também que o Duda fala bastante em todas as suas lives. A gente só aumenta posições que estão dando certo, né? Posições que estão dando errado, a gente se questiona o tempo todo, e o único movimento que você pode fazer nela é de redução. Então, essas ideias são geradas assim. Agora, você perguntou uma coisa interessante, que é como é que é o nosso approach para as teses lá fora. E aí, eu acho que esse é um ponto bem importante da gente colocar aqui, porque qual é a nossa proposta? De novo, a gente é um fundo carioca, sentado aqui no Rio de Janeiro, a gente conversa muito com o Banco Central, a gente conversa com o governo, isso como todas as assets faz, não é vantagem nenhuma nossa. Conversa com o management das empresas. Então, a gente se propõe a ter uma vantagem comparativa em Brasil muito forte. E essa é a nossa característica, é aqui que está o nosso círculo de competência. Na parte internacional, é um approach um pouco diferente. Tá? Muito dificilmente lá fora a gente vai estar com uma tese de investimento num ativo pouquíssimo líquido, que a gente identificou um prêmio porque a liquidez é baixa, ou alguma coisa micro que a gente acha que é só a gente que está vendo esse negócio e vamos em cima. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia lá fora são pegar as grandes tendências, tá? Os grandes movimentos que acontecem em diversos ativos. Graças a Deus, a nossa história é muito positiva nessa parte. Então, eu acho que é importante colocar isso, que a nossa proposta não é ser uma vantagem comparativa no sudeste da Ásia, nos casos micros, não sei o quê. De novo, a gente vai estar atuando então lá fora nos índices da Bolsa, no Nasdaq, nos papéis de muita liquidez na Apple, como o Duda tem falado bastante, no S&P, nos temas de renda fixa, e eu destacaria aqui os temas de renda fixa, onde a gente tem um histórico muito bom e a nossa gama de atuação é bem completa. Então, a gente faz os temas de política monetária no Japão, no Banco Central Europeu, que teve reunião hoje, principalmente no Fed, no Banco Central Americano. Né? A gente tem um histórico muito forte desse jogo de política monetária, que é você conhecer a função-reação dos bancos centrais, entender para onde as variáveis macroeconômicas estão indo e tentar antecipar como é que vai ser a resposta desses bancos centrais. Então, a gente atua muito forte nessa parte, na parte dos emergentes também, na parte de política monetária. A gente já atua muito aqui na América Latina, né? Brasil, México, Colômbia, Chile, inclusive leste europeu, a gente já também atuou muito no passado. Então, o espírito é mais ou menos esse. A gente tem que é um approach um pouco diferente do Brasil. No Brasil, naturalmente, a gente se dedica muito mais, justamente por esse motivo. A gente está sentado aqui, né? Você tem contato com diversas pessoas influentes, você conversa com seus pares, você entende mais claramente como é que o mercado está se mexendo, você consegue entender melhor o que está reagindo. Então, lá fora é isso. Lá fora, de novo, são os grandes temas, tá? E posições que fazem sentido da gente colocar no nosso portfólio. Tá? Então, acho que o espírito é mais ou menos esse, Bel, pensando assim, como é que é o nosso approach. Eu achei interessante destacar que o Brasil a gente vê de um jeito e a parte externa de certa forma, um pouco diferente. Tá? Diria assim, com um pouco mais de humildade. Tá? Então, lá fora também... Sim, a gente tem lá fora você tem menos capacidade de peitar. Não que a gente queira peitar o mercado, que não é essa a nossa filosofia. Mas lá fora a gente respeita, é como se fosse o mar grande, né? Você respeita mais. Se o movimento está indo contra, opa, peraí que eu não estou entendendo, melhor eu baixar os flaps aqui, reduzir o risco, porque isso aqui pode dar errado, e as coisas surpreendem. Então,
Eu queria passar um pouco esse recado, que eu acho que é importante. Dúvida. E uma coisa que acontece na parte de equities também é que lá eu acho que as informações, principalmente a parte de renda variável, né? Não estou nem falando muito de macro, de bancos centrais, mas lá as informações na parte de empresas, né, que são tradeadas, eu acho que as informações são difundidas de uma forma mais equânime. Então, não tem muita vantagem comparativa você estar sentando aqui ou lá, diferente do Brasil. O Brasil aqui, as informações elas não são tão difundidas equanimemente. Então, faz muita diferença você operar Brasil estando no Brasil, porque aí você vai, você fala com a empresa, você tem um view diferente. Agora, lá nos Estados Unidos, a simetria é maior, né? A assimetria de informação é menor. Então, também a gente tem um pouco mais de tranquilidade de saber que a gente não está tendo muita informação das empresas, mas ninguém está tendo. Então, também nos dá um pouco mais de conforto, mas, claro, a gente também, na parte de equities, tem toda a humildade de saber que o mercado é muito mais simétrico, ele é muito mais arbitrado, né? Então, a gente sempre vai um pouco menor, enfim. É mais interessante. Certo, é exatamente isso. Vamos partir, então, para a terceira pergunta, porque já tem algumas perguntas aqui aparecendo, para dar tempo da gente poder responder. E aí, Pedro, fazendo um gancho aí do que você falou, se você puder falar um pouquinho de como é que a gente está vendo o cenário e quais são os nossos, principalmente na parte tanto de macro quanto micro, na parte do exterior, puder dividir aí com o pessoal. Claro. Ótimo. Então, acho que a primeira palavra assim, a gente está positivo, né? A gente está bem animado. Eu vou tentar aqui resumir um pouco os motivos, né? Esse ano, como todo mundo tem falado, foi um ano extremamente atípico. Acho que ninguém na nossa geração tinha passado pelo que a gente passou agora em termos de comportamento de mercado financeiro. Foi uma coisa muito impressionante, né? Eu lembro das nossas reações, cada dia parecia que era um ano de acontecimentos, né? E, de fato, foi uma destruição muito grande e a gente está aprendendo muito ao longo desse processo. Eu acho que foi muito importante a gente ter tido a humildade que a gente teve e o reconhecimento de ter capacidade de falar, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, ter baixado o risco de maneira rápida, e até falando um pouco de como é que a gente chegou até aqui, como é que o fundo está se comportando tão bem no mês de um ano tão atípico, né? O Duda tem repetido muito, né? Nesses meses de crise, os nossos fundos rodaram com a cota, os nossos multimercados tiveram uma cota positiva em todos os meses. Então, realmente, eu acho que a humildade acabou salvando a gente, o reconhecimento de que a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas, enfim, a gente pode até explorar um pouco mais como é que a gente se protegeu e tudo mais. Mas, olhando para frente, que é um pouco a sua pergunta, Bel, do cenário, o pouco que a gente conhece, a gente tem uma visão de que acho que hoje tem muito medo do mercado com relação a uma segunda onda do vírus. Tá? Na nossa visão, essa segunda onda não está acontecendo. O que está acontecendo é uma primeira onda nas regiões onde ela não aconteceu. Isso vale para os estados americanos que não tinham sido atingidos, ali a região oeste, a parte sul, esse movimento para o interior aqui no Brasil, nos estados onde eram exemplos de evolução positiva, acabou acelerando muitos casos agora. Acho que é um processo meio inevitável. A parte boa é o seguinte, a gente já tem um conhecimento maior da doença, né? Você teve uma revolução protocolar, então os médicos sabem lidar melhor com isso. Então, essa primeira onda, onde ela está acontecendo mais tarde, ela vai acabar deixando um estrago menor, a gente já está conseguindo fazer uns lockdowns mais seletivos nas regiões onde estão sendo atingidas, então a gente acha que o pior da pandemia ficou para trás. Tá? Então, tem blocos onde você vê isso de maneira muito clara. A Ásia, sem dúvida, é um deles. A Europa também está evoluindo muito bem nessa parte de mobilidade. A Europa tá um espetáculo. Assim, você vê a Alemanha, alguns números de Alemanha estão indo muito bem. E esse contexto acontece no mundo de muito estímulo. Foi sem precedente o que a gente viveu de estímulo recentemente. Tanto do ponto de vista de tempo de reação, quanto intensidade, criatividade, tudo que os governos e os bancos centrais fizeram foi uma coisa realmente, num espaço de tempo tão curto, foi um tiro de bazuca que realmente é muito positivo para os mercados. O Fed, todo mundo tem citado isso, expandiu o balanço dele de 4 para 7 tri
numa janela muito curta de tempo. O Paulo citou na live, acho que isso equivale a quase 2 PIBs brasileiros que o Fed injetou, sem contar os programas de estímulos fiscais no mundo inteiro, que o Brasil fez também, foi muito incrível. Então, a gente está vivendo um momento de muita liquidez, juro muito baixo no mundo, juros reais negativos. Isso, naturalmente, está jogando as pessoas para risco, né? É o TINA, né? There's no alternative. Então, a gente está sendo empurrado para risco. É o TINA e o FOMO, né, Pedro? É o TINA e o FOMO. É. Tem várias sopas de letras aí que a gente pode citar. Exato. Então, a gente está sendo jogado para risco. Então, nesse cenário, a gente está com uma visão muito construtiva, né? Principalmente na Bolsa. Nosso maior risco no fundo, hoje na Bolsa. O setor de tecnologia sai muito fortalecido, né? Ele acabou vivendo uma evolução que ele viveria em anos, acabou vivendo em meses, né? E eu acho que é um tema que está muito em evidência, a gente compartilha dessa visão. Tem aqui um especialista, não vou me estender muito nessa parte de Bolsa, a Bel depois pode complementar melhor. Então, a gente está muito animado em Bolsa, mas na parte macro tem uns temas interessantes também, né? E aí eu acho que a gente está vivendo uma mudança de portfólio muito relevante aqui dentro. Brasil, eu posso me estender um pouco, mas não é muito o tema da nossa live hoje, que a gente está falando de cenário internacional. Mas até fazendo um gancho, Pedro, o Guilherme, ele até parabenizou a gente pela performance, pelo crescimento da gestora e pediu para a gente, perguntou como é que estava a posição atual e qual a expectativa de cenário. Então, acho que a gente pode falar Bacana. um pouco. Então, eu vou colocar um pouco de Brasil, então. Encaixa bem para a pergunta dele. Te agradeço a pergunta aí, Guilherme. Se eu puder, até se eu tiver liberdade, Bel, se eu estiver me estendendo, você me avisa. Mas até contando um pouco de como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente navegou nessa crise, eu acho que a gente teve uma identificação muito boa. Assim, eu faço uma analogia que a gente teve ali no final de 2019, quando a gente começou a revisar o crescimento do Brasil para baixo. A gente fez uma rotação muito relevante no portfólio, a gente saiu das posições de bolsa e migrou para as posições de juros. Então, juros já entrou no ano sendo um risco muito relevante no fundo. Veio a pandemia, a gente aumentou muito a exposição em juros e reduziu ainda mais a parte de bolsa. E aí eu acho que a gente teve uma identificação interessante. Como o mercado estava muito disfuncional, você carregar uma posição via derivativos, o fundo ficava muito de peito aberto, né? E mesmo no mercado de juros, a gente viu os limites de alta sendo atingidos, mesmo numa tendência de queda de juros. Então, eu acho que aí teve muito mérito da equipe de gestão da escolha dos ativos. Então, nesse momento, a gente migrou nossas posições de juros todas para opções. Então, isso permitiu com que a gente navegasse naquele cenário de limite de alta de juros, carregando uma posição que a gente gostasse. E as posições de juros, tanto locais quanto lá fora, performaram muito bem. Explicam aí grande parte da performance positiva do fundo. Mas eu acho que a gente viveu um momento já muito relevante. Eu acho que o ciclo do Brasil aqui chegou ao fim. Eu, pessoalmente, acho que o Banco Central não deveria cortar o juro na próxima reunião, à luz do que a gente está vivendo do ponto de vista fiscal. Eu acho que ele vai acabar cortando, os sinais têm sido claros, mas acho que ele não deveria. E a gente está vivendo um momento aqui, uma mudança no portfólio muito relevante. A gente que surfou muito bem essa onda de corte de juros ao longo desse ano todo, no fechamento do semestre, a gente zerou essas posições e hoje a gente tem um viés até mais tomador na parte de juros. Então, hoje o fundo está tomado em juros, tá? A gente está apostando em alguma realização do mercado de juros. Curiosamente, eu acho que o valor esperado dessa posição é negativo. Eu acho que, muito provavelmente, a gente vai ver as taxas escorregando, talvez a gente perca um pouco nessa posição, mas o ponto aqui é que a assimetria é muito grande. E o nosso mandato aqui é a gente tem um dever fiduciário com os nossos clientes buscar assimetrias. Eu acho que o valor esperado dessa posição é a gente perder um pouco ou ganhar bastante, né? A gente já está vivendo uma retomada, muito estímulo foi colocado na economia, a gente está extremamente estimulativo, o CDI vai para perto de 1,90. Com o CDI a 1,90, eu acho que você tem mais para ganhar com a alta do que para você ganhar com a queda. Então, a gente está um pouco tomado, e eu vou falar um pouco da complementariedade dessa posição com outras, mas eu estava falando de cenário, né? A gente então está com o cenário otimista, e aí uma mudança também muito relevante de cenário, e acho que é muito importante, que acho que é uma placa tectônica que está sendo alterada, que é a questão do dólar, né? Do ponto de vista do dólar. Dólar... O Mário até está perguntando aqui sobre o dólar, o que a gente está pensando sobre o dólar real, né? Que antes a gente tinha R$4 o dólar, durante a crise a gente chegou a 6, agora a gente estabilizou em 5,20, 5,40. O que a gente está vendo aí nesse mercado? Não, bacana.
Bacana. E eu volto à primeira pergunta. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo lá fora, depois o que está acontecendo aqui. Aí, nesse momento, eu acho que a gente vai até divergir um pouco, mas o movimento do dólar, a gente tem que pensar o seguinte. O dólar vem quase uma década de fortalecimento, né? O dólar vem há muitos anos aí dando porrada em todas as moedas, né? E acho que a síntese maior dele é o euro, é o antidólar, né? Então, você vê lá desde 2013, quando o Fed começou o taper tantrum, que pegou o dólar num momento extremamente barato, o dólar começou uma tendência muito forte de queda, basicamente, simplificadamente, em cima de uma divergência muito grande, tanto da economia norte-americana para o resto do mundo, quanto da política monetária norte-americana para o resto do mundo. Então, você tinha a economia americana cantando pneu e o Banco Central retirando estímulos, fazendo o quantitative tightening, que é a retirada dos ativos da economia, conseguindo entregar uma alta de juros. Você criou um diferencial de juros dos Estados Unidos para o resto do mundo e uma economia que performava muito bem. Então, isso causou um fortalecimento do dólar muito forte ao longo de quase uma década. E o interessante é que agora, praticamente num piscar de olhos, essa divergência sumiu, porque você teve o Fed, era o Banco Central que tinha espaço para cortar o juro, fez um movimento extremamente rápido ali no mês de março, 2 reuniões extraordinárias, cortou 50 vezes na primeira, cortou 150 vezes na segunda, rapidamente levou o juro para zero, e agora ele está começando a colher os frutos desse corte de juros. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora? As taxas de juros reais, que são as que determinam, são mais determinantes, vamos dizer assim, para identificar os fluxos de moeda, as taxas de juros reais nos Estados Unidos fecharam muito. Hoje, a taxa de juro real dos Estados Unidos de 10 anos, ela está em negativo em 0,85. Se ela estava positivo durante muitos anos, ela está voltando para um preço que ela era antes do taper tantrum, lá em 2013. Isso foi assim, de maneira muito rápida. Então, é uma mudança muito relevante nesse equilíbrio do mundo de moedas e a gente está acreditando que isso pode causar um movimento de dólar fraco. Como é que a gente está expressando essa visão? O real não é a moeda para você expressar essa visão. O real a gente está até vendido, a gente está comprado em dólares aqui no Brasil. A gente acha que os ativos para expressar essa visão de dólar fraco são o euro e o ouro. Tá? O euro tem alguns motivos para isso. Primeiro, o euro, do nosso ponto de vista, está barato, né? Num bloco que tem um superávit em conta corrente muito expressivo. O euro vem apanhando ao longo de anos por essa underperformance da Europa. A Europa não cansa de decepcionar em termos de tomada de decisão, de agilidade. Nesse sentido, os Estados Unidos vai muito na frente. Por isso que a gente acha que não é que o dólar vai colapsar, né? Os Estados Unidos tem muitas empresas boas ainda, uma economia muito resiliente, vai sair forte da crise, mas a Europa está dando alguns sinais de alta performance nesse momento recente. E quando você contextualiza isso com o preço, parece que tem uma simetria interessante. Então, a gente está animado com o euro, né? A Europa está num momento melhor nessa questão do Covid, né? Ela já está conseguindo fazer reaberturas consideráveis. A Alemanha tem mostrado números que estão chamando muito a atenção, né? Ela sofreu a primeira onda mais forte, mas agora eles estão conseguindo fazer a reabertura, equilibrando com o sistema de saúde. O sistema de saúde tem dado sinais positivos, então a gente está animado com essa expressão no euro. A gente acha que o euro pode se enfraquecer. O ouro também é uma outra forma de você expressar essa visão de dólar fraco. Tá? A gente está apostando na alta do ouro. Tá? E acho que nesse contexto de juros zero no mundo, o ouro fica uma boa alternativa ao dólar, porque o ouro é aquela moeda que não tem juro, né? Então, quando você está todo mundo com juro alto, não faz sentido você comprar ouro, porque o carrego é ruim. Mas com todo mundo com juro zero, o ouro ele pode se beneficiar de um cenário de dólar fraco. As commodities, como um todo, se beneficiam, mas o ouro também ele representa, né? Ele tem esse histórico de ser uma reserva de valor. Então, quando as pessoas estão querendo sair do dólar, o ouro acaba sendo um veículo de preferência. Eu faria uma ressalva com relação ao ouro. É uma aposta um pouco mais tricky, né? Porque é um trade bem consensual. A gente tem acompanhado aí diversos gestores que defendem esse tema. Então, o nosso approach no ouro é um pouco mais tático. Tá? A gente, inclusive, é legal citar aqui, a gente ganhou dinheiro vendido em ouro nesse ano, quando a gente identificou ali depois do Carnaval, quando você estava tendo uma liquidação forçada dos portfólios, e muitos gestores tinham ouro no seu portfólio. A gente identificou que poderia ter um movimento de queda maior, a gente operou vendido, ganhou dinheiro, foi muito interessante. Acho que revela um pouco essa nossa capacidade de adaptação do mercado. Mas é isso, a gente tem então essa visão de dólar fraco, a gente está expressando via euro e ouro, né, por essas características que eu citei. E
de Brasil, a gente está tomado em juro. O dólar no Brasil, a pergunta que o Guilherme fez, o dólar, o real aqui está um ativo muito peculiar. E o que tem chamado muito a atenção é a volatilidade. Né? A volatilidade do dólar tem sido maior do que a da Bolsa. Isso é uma novidade. Isso, para a gente, o Banco Central tem falado muito disso, uma certa dificuldade de identificar o que está causando essa volatilidade tão grande. A gente também não tem uma resposta para isso, mas isso, para a gente, é um termômetro que está apontando uma coisa, que é o seguinte: esse preço está fora de equilíbrio. Né? Acho que essa volatilidade é uma evidência que esse preço está fora de equilíbrio. Mas a gente tem que ter muito cuidado para dar esse veredito agora. Por quê? Porque a gente está saindo de uma pandemia sem precedentes. Então, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo, você ainda tem uma demanda reprimida por dólares. As empresas têm muitas dívidas em dólares. Então, se você está num momento de desalavancagem, você ainda tem as pessoas demandando muitos dólares para quitar suas dívidas. Então, a gente ainda está num processo de acomodação. Eu acho que, para ter uma opinião mais forte, a gente vai precisar equacionar primeiro essa questão da pandemia, seja com uma vacina ou com uma imunização de massa, onde as economias consigam voltar à normalidade, e a gente vai conseguir delinear um cenário mais claro para o dólar. E aí eu também vou apelar aqui para a frase que já é muito famosa: o dólar é um mercado que ele serve para dar humildade, não só para os economistas, mas também para os gestores. Né? Eu já dei aqui opinião de dólar para tudo que é lado, tem coisas horrorosas. O importante é quando a gente acertar com um lote maior, e graças a Deus tem dado certo. Mas o dólar a gente operou bem na alta, posições menores, pegamos até um pedaço da queda recentemente. Hoje a gente está com um approach um pouco mais tático, mas a gente está apostando ainda na depreciação do real. A gente não descarta a possibilidade do real voltar para esses highs recentes, ali que foi perto de 6. A gente está preferindo montar essas operações via opções, que eu acho que segue um mercado volátil. Você vê que a cada 2 semanas a gente tem episódios de quebra de volatilidade. Então, a gente tem feito muitas coisas via opções. Isso tem se pagado muito. Né? Acho que tanto essa posição que a gente tem no euro hoje, a gente ainda tem uma posição aplicada em Treasury, que também está via opções. O euro está via opções. Essa posição no dólar real aqui no Brasil também está via opções. O interessante de você fazer opções é que você controla a sua perda. Você aloca um prêmio do fundo lá dentro. Se você estiver errado, você já sabe quando você vai perder, você não vai tomar susto. E se você estiver certo, você tem a simetria para cima. Então, a gente continua com a gestão primando por esse tipo de ativo, que eu acho que num ambiente que a gente ainda está se acomodando, eu acho que ele encaixa melhor nesse nosso desafio de proteger o capital dos nossos clientes. Tá? Eu acho que de cenário é mais ou menos isso, Bel. Não sei se ficou alguma dúvida. Tá ótimo, eu só vou fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho, né, das nossas posições de renda variável, né? A gente, como você falou, né, só para recapitular, então, esse semestre que foi dividido em 3 bimestres bem diferentes entre si, a gente em janeiro e fevereiro mais relevante em renda variável. Ali no fim de janeiro a gente começou a diminuir um pouco as posições, porque a gente já começou a ficar um pouco desconfortável com valuation e com perspectivas de crescimento para o Brasil, que desde aquele momento começaram a falhar um pouco. A gente entrou na crise um pouco mais leve, né? Porque a gente já estava um pouco desconfortável com o valuation, como eu falei, e tinha a epidemia que estava circunscrita à China, mas que já nos incomodava, porque, enfim, a China tem uma relação muito grande com o Brasil. Até algumas pessoas perguntaram, mas vocês anteveram a pandemia? Não, a gente... na verdade, a gente estava menor porque a gente já estava um pouco mais desconfortável com certas coisas. Então, a gente diminuiu ali naquele momento muito renda variável. Foi naquele momento também que a gente aumentou o risco macro, né? Expresso em termos de aplicação, de aplicado em juros, tanto aqui quanto no Brasil. E a gente ficou muito leve em março e abril, naquele período de alta volatilidade, né? A gente sempre fala que a gente é muito forte na gestão de risco, então quando você tem uma mudança de padrão de vol em algum mercado, a gente reduz mesmo posição. Então foi isso que a gente fez na parte de renda variável, a gente se entrincheirou, a gente entrou no modo de preservação de capital ali naquele momento, e aos poucos a gente foi de fato retornando com risco em bolsa, fomos ficando mais animados, mais entendendo melhor os movimentos. E posso dizer que hoje a gente está com um risco em bolsa bem maior, né? E ele é muito expresso no Brasil, a gente sempre procurando gerar alfa, ou seja, aqui no Brasil a gente está com um pouco mais de proteção,
por conta de todas essas questões aí, né, que a gente vê, principalmente em termos fiscais e políticos, etc. Então, a gente acha que tem muita oportunidade no Brasil para gerar alfa, então a gente consegue encontrar empresas de excelente qualidade, a preços interessantes, e fazer nosso hedge em empresas que a gente acha que não estão bem encaixadas, principalmente por conta dessa pandemia. E também temos uma posição relevante em Estados Unidos. Essa posição não tem um hedge, então a gente está não só escolhendo alguns papéis que a gente gosta, principalmente no setor de tecnologia, mas também a gente está um pouco mais animado com o beta do mercado lá, porque a gente vê os Estados Unidos com uma condição muito mais tranquila de enfrentar essa crise. Claro que a gente está monitorando muito de perto a questão das eleições americanas. É claro que também está muito distante ainda, mas já começa a fazer preço. A gente está vendo ali o candidato democrata na liderança, isso nunca ajudou muito Bolsa, né, num primeiro momento. Então, essa parte de renda variável nos Estados Unidos, se a gente perceber que a vol está aumentando, a gente vai reduzir posição, sim. A gente está bem confortável com valuation, mas por questão de gestão de risco, a gente vai diminuir um pouco, tá? Então, é isso que a gente tem hoje. A gente está mais animado com renda variável, sim, por conta desses juros mais baixos e de empresas que, de fato, se beneficiaram muito por conta da pandemia, ou porque se reinventaram, porque ficaram mais eficientes, ou porque são empresas de tecnologia e conseguiram crescer ainda mais rápido, né, com a adoção de novos hábitos de consumo, enfim. E também vemos empresas que perderam muito com a pandemia. Então, para a gente que gosta muito de gerar alfa, você tem muito tema no mercado, né? E o mercado brasileiro é um mercado que ele é profundo, a bolsa tem muito volume, tem empresas vindo ao mercado, então para fazer essas assimetrias a gente gosta. A gente nem acha que a bolsa até pode subir, mas isso nem é tão importante para nós, né? O importante é que a gente veja empresas boas contra empresas ruins. Então, nesse sentido, a gente tem estado bastante animado aí com renda variável, tanto nos Estados Unidos quanto Brasil e um pouquinho de China, que a gente também tem. Bom, acho que a gente falou bastante aqui das nossas posições, aí eu vou para uma última pergunta e depois vou entrar nas perguntas das pessoas, que ainda tem algumas aqui. Se você puder, Pedro, dar alguns exemplos, né, de como que é possível gerar valor no exterior, mesmo a gente sentado aqui, se puder dar exemplos concretos ao longo desses 2 anos e meio aí que a gente criou a Can, para as pessoas sentirem bastante conforto de que, de fato, a gente consegue, sim, gerar valor e ter todos aqueles benefícios que você falou, né, de diversificar, de complementar, de servir como um estudo mesmo, um laboratório, para a gente entender o que vai acontecer aqui no Brasil e montar posições aqui no Brasil também. Não, ótimo, bacana, Bel. E eu acho que é interessante que a gente volta para aquele por que investir lá fora, naquele conceito e aspecto da complementariedade, né? E aí eu acho que a gente, na história de Ocana, nesses 3 anos, a gente viveu isso muito intensamente, tanto na parte macro quanto na parte micro. Na parte de macro, eu destacaria muito a parte de política monetária e de juros, porque assim, uma coisa que você tem que entender, que é muito importante para todos os mercados, o que os Estados Unidos está fazendo com a sua política monetária? Se os Estados Unidos está injetando dólares no mundo ou se os Estados Unidos está sugando dólares do mundo, né? Estou aqui, cortou meu vídeo. Então, voltou, né? Você tem que entender em que ponto que está os Estados Unidos. E aí, nesse sentido, eu diria que essa parte de renda fixa a gente usou muito intensamente no nosso portfólio essa parte de renda fixa americana, e foi interessante que foi em diversos momentos do tempo. Se você olhar em 2018, por exemplo, que foi o primeiro ano de Ocana, a gente estava vivendo um momento nos Estados Unidos de normalização do juro, né? Por esse momento que eu falei que os Estados Unidos estava no momento de fortalecimento do dólar, subindo o juro, né? 2018 foi o primeiro ano onde o Banco Central conseguiu entregar as altas de juros que ele projetava no ano anterior. Então, e isso era um risco para o Brasil. E Brasil, a gente estava num momento, de certa forma, otimista. Você via naquela agenda do Temer
reformista, de PEC do teto e reforma trabalhista e TJLP. Então, a gente tinha um portfólio positivo na parte de bolsa, você tinha um portfólio animado na parte de juros, que a gente estava aplicado em juro em cima dessas reformas, mas tinha um grande risco, que era a alta de juros nos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos resolver ligar o aspirador de pó com força lá e subir o juro com força, não tem reforma, PEC do teto, TJLP que vai segurar o Brasil de pé. Então, qual era o grande risco que a gente tinha lá naquela época? Era a alta de juros nos Estados Unidos. E aí eu toco naquele ponto que você falou, que a posição lá fora ela tem que ser interessante por si só. A gente tinha uma visão que a economia dos Estados Unidos estava muito bem, que o Fed tinha espaço para normalizar o juro, então a gente acreditava que tinha espaço de política monetária para as taxas de juros abrirem naquele país. E se você olhar do final de 2017 até o final de 2018, nesses 12 meses, o juro nos Estados Unidos de 2 anos subiu 100 bases. A gente foi de 1,70 para quase 3. E a gente capturou bem essa abertura do juro americano. Isso funcionou como uma proteção para as posições otimistas em Brasil, mas acabou que foi um alfa duplo, porque a gente acabou ganhando dinheiro aqui no Brasil e acabou ganhando dinheiro tomado lá fora. Então, toca bem nesse ponto da complementariedade. Ele era um hedge, mas acabou funcionando como um duplo alfa. Isso foi por um lado, né? Isso foi juro para cima nos Estados Unidos em 17, 18. E aí você tem, depois de 2019, 2020, foi meio que para o outro lado, né? Você teve, em 2019, a gente começou a viver muitos resultados de toda aquela guerra comercial do Trump com a China, as sanções, né? Você tinha medo todo domingo à noite de um tweet do Trump, tinha todo o risco que o próprio Fed falava muito disso, acabar impactando a confiança dos agentes e a atividade econômica ceder. Então, a gente carregou ao longo desse tempo todo posições aplicadas em juros nos Estados Unidos. A gente estava com uma posição otimista aqui no Brasil, né? A gente tinha em cima de aprovação de reforma de previdência, espaço para cair o juro, porque a atividade não estava retomando tanto, então a gente estava aplicado em juro no Brasil, a gente estava comprado em bolsa, mas naquela época você tinha um risco de uma aversão a risco muito forte, de você ter um desmonte de posições otimistas por causa da política comercial do Trump com a China, isso tirar os mercados dos trilhos e a gente acabar sendo estopado aqui no Brasil por uma questão internacional. Então, a gente buscou muito essa proteção no Treasury, que, como você falou, por si só ela era interessante. A gente estava aplicado na taxa de juros dos Estados Unidos a 2,5%, com a economia desacelerando, juros zero no resto do mundo. Era uma posição que, por si só, fazia sentido e ela, ao mesmo tempo, protegeu a nossa posição, tanto, por incrível que pareça, ela protegeu uma posição aplicada em juros aqui no Brasil e protegeu também a nossa posição comprada em bolsa. Na pandemia, mais uma vez, a gente aumentou muito as nossas posições compradas em Treasury, quando a gente identificou que a crise era mais aguda, que você ia ter uma busca por proteção, ia ter um voo, os recursos iam migrar para os Estados Unidos de maneira muito forte e os títulos do governo americano iam se favorecer. A gente estava com posição otimista aqui no Brasil. Mais uma vez, isso funcionou com uma complementariedade muito forte. Você olha o resultado do fundo esse ano, a gente tem um ganho expressivo na renda fixa lá fora. Então, assim, nessa história de Ocam foi muito interessante, porque essa parte internacional, a gente, quando montou a empresa, a gente pensou, cara, a gente tem que preencher bem o mercado lá fora, é inevitável, está tudo interligado, a gente tem que ter um entendimento, a gente fez um investimento grande, a gente se preocupou em montar a equipe focada nisso, e hoje a gente tem a notícia boa aí de contar, cara, os modelos estão dando certo, então a gente está redobrando a aposta, a gente está aumentando a equipe, a gente está investindo mais tempo. Essa pandemia acabou que veio acelerando ainda mais esse processo, a gente acaba ficando envolvido aqui por um tempo muito mais prolongado nas reuniões, você está conectado o tempo todo. Então, a boa notícia é que o modelo está dando certo e a gente está dobrando a nossa aposta aqui. Então, acho que tiveram esses exemplos que foram muito interessantes, né? E acho que a parte macro, eu acabei não falando aqui, mas a Ocam tem essa marca muito forte, que é a sinergia da parte macro com a parte micro, né? A gente é quase como se tivesse fundido. A gente toma as decisões do mundo de equities pensando no mundo macro e vice-versa. A gente não é obrigado a correr risco nos ativos de renda fixa se a gente acha que esses ativos são ineficientes. Se a gente acha que o mercado de bolsa é melhor, a gente vai gastar todas as nossas energias e o risco do fundo no mercado de bolsa. A área macro não tem obrigação, porque a gente tem alinhamento, na verdade, é na cota do fundo, é na última linha no resultado da empresa. Tá? Então, queria passar esse recado também, que acho que é muito importante. Exatamente. E na parte de renda variável também, ao longo desses 2 anos e meio,
marcadamente a gente tem conseguido gerar valor também na parte de bolsa, principalmente nos Estados Unidos. Hoje, a gente tem um risco até mais relevante na parte de renda variável nos Estados Unidos do que no próprio Brasil, né? Então, de fato, tem dado certo e a gente tem se mergulhado cada vez mais na parte de micro. Hoje, a gente tem 2 analistas que estão full-time dedicados a olhar a tecnologia lá fora e a ideia é trazer mais gente e todos os analistas que olham setores no Brasil olham os setores correlatos lá fora também. Não só para fazer investimentos diretamente em outras empresas, né? Mas também para poder comparar as empresas brasileiras com as lá de fora, o que elas têm feito, também temos de múltiplos, se estão caras ou baratas no relativo, então isso também permeia a parte micro. O Mário, ele perguntou aqui sobre como que a gente enxerga quais os principais problemas que a gente enxerga para a economia mundial nesse conflito Estados Unidos e China. Não, ótimo, ótimo. E aí isso leva automaticamente para essa discussão de eleição, né? E em se tratando não só dessa questão da política entre Estados Unidos e China, mas não só as eleições, eu vou ter que relembrar aqui um pouco uma máxima que a gente viveu algumas vezes, muito em 2016 na eleição do Trump, em 2018 na eleição do Bolsonaro, né? O mundo está vivendo um momento de ebulição e divisão, que esses fenômenos políticos são muito difíceis de você antecipar para onde essas coisas vão caminhar. Então, quando a variável determinante é a política, o que a gente faz naturalmente é reduzir o risco. Tá? A gente não tem vantagem comparativa de antecipar o que vai ser a eleição americana. A Bel já falou, está meio cedo para olhar, eu também acho que está cedo para olhar. Eu acho que não à toa o mercado tem dado um downplay nessas pesquisas que têm saído mostrando o Biden na frente. Eu concordo com o que a Bel falou de que um resultado democrata vai ser inevitavelmente ruim para a Bolsa. O Biden tem dito e está na plataforma dele que ele muito provavelmente vai reverter toda essa política de corte de imposto corporativo que o Trump fez, né? Então, isso vai ter um impacto direto no resultado das empresas, isso vai inevitavelmente causar algum tipo de correção, sem contar toda essa parte de regulação, né, avançar em cima de Wall Street, setor financeiro, isso tudo é mais negativo, então a gente tem uma visão negativa. Agora, essa questão de China também é uma questão que acho que o Trump acabou acelerando um pouco essa variável na mesa, e aí eu faria até referência à palestra que o Ray Dalio fez aqui na Expert, que foi muito interessante, que ele sempre fala, né, dessa questão que você tem um poder que cresce desafiando o incumbente, né, questionando o poder dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu acho que esse ruído China com os Estados Unidos ele vai continuar presente, é uma variável que a gente vai ter que continuar acompanhando. A gente vê com preocupação, né, seja o resultado republicano ou democrata, eu acho que isso o Trump fez um mapeamento de que isso é uma questão muito relevante para a população hoje em dia. Hoje em dia, o americano se preocupa muito com certos abusos da China, então, certamente é uma questão que vai ficar presente tanto no outcome democrata quanto no outcome republicano. E aí, de novo, eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade, é muito difícil você prever as ondas, porque a gente acredita que isso vai continuar presente, vai ser uma fonte de ruído, e a gente tem que considerar esse input na hora que a gente monta as nossas posições, por isso que você tem que considerar até algumas proteções, e aí eu vou falar do Treasury de novo. O Treasury está sempre presente na nossa vida, e o Treasury é aquele ativo que o Treasury é um ativo que é legal de você ter no seu portfólio, ele te protege de quase tudo que está fora do radar, ele vai te proteger, seja essa briga Estados Unidos e China, crise geopolítica, briga militar entre países, guerra de petróleo, queda de commodities, tudo. O Treasury vai ser um para-raio dessas coisas esquisitas que acontecem. Então, nesse sentido, acho que é sempre interessante. Você tem que estar sempre namorando um pouco essa renda fixa americana, porque ela costuma te proteger nesses momentos de maior aversão. Perfeito, Pedro. E aí, apareceu mais uma pergunta aqui. Ela não está relacionada com o mercado, mas é uma coisa de interessante. Eu vou fazer aqui a pergunta, tá? Mais de como é que você reage como gestor, qual a importância para o gestor da calma e da resiliência para encarar momentos de crise.
como é lidar com as emoções nos momentos de maior volatilidade do mercado. Então, a pergunta mais de comportamento mesmo, de como é que o gestor, emocionalmente falando. Eu achei Não, interessante. ótimo, ótimo. Acho que é ótima pergunta, ótimo. Isso causa até uma boa reflexão, né? Pois é. E aí, eu acho que a melhor maneira de você... Acho que, primeiro, é difícil. Óbvio, não vou dizer que é fácil, né? Quando você, naquela semana de carnaval, naquela quarta-feira de cinza, se eu não me engano, teve uma queda de 7% do S&P, o mercado aqui fechado, você não podia operar e você tem que dormir com aquilo, 2, 3 dias de Ou mercado não fechado. dormir, né? Ou Ou não não dormir. dormir. Não dormir. Por isso que eu acho que é bom você escolher uma pessoa que é especialista, né? Ao invés de tentar tomar as decisões, se você não é um profissional que não vive e respira esse negócio, é muito melhor você delegar a gestão do seu dinheiro para um cara que está matando e morrendo, que está pensando 24 horas por dia, 7 horas por semana nesse assunto. O Porque se você Duda não ficar em sempre cima... brinca, né? A gente dorme mal para os nossos clientes dormirem bem, né? Exatamente. Então, vivendo intensamente já é difícil você tomar as decisões. Se você realmente não dedica todo o seu tempo, é muito difícil você, de maneira recorrente, acertar os mercados. Mas eu acho que, assim, obviamente não é fácil, mas aí eu diria o seguinte, por isso que é importante você saber montar uma equipe, né? E eu acho que a equipe, nesses momentos de crise, e acho que é interessante também a gente ter um partnership que já conviveu junto durante muito tempo, porque em equipe você consegue pensar melhor, né? A brincadeira que a gente faz aqui, cara, quando dá problema eu quero dar a mão para todo mundo, cara, fica aqui do meu lado, segura a minha mão, vamos aqui, vamos discutir, vamos debater, cada um tem uma característica forte, né? E a gente tem que identificar essas complementariedades na pessoa, mas aí eu acho que tem uma coisa que protege a gente, que é o seguinte, os nossos sistemas de risco. O Duda tem falado muito disso. E a gente, antes de ser um gestor de investimento, a gente é um gestor de risco. Então, a tranquilidade que eu queria passar, como é que é o nome, Bel, de quem fez a pergunta? Foi uma... Do Bruno. Do Bruno. Então, a tranquilidade que eu queria passar para o Bruno é que a gente tem sistemas de risco que acabam protegendo, independente das nossas emoções, a gente tem sistemas de risco que... Cortou meu vídeo aqui. A gente tem sistemas de risco que acabam te protegendo, porque se a volatilidade do mercado aumenta muito, como a gente trabalha com uma volatilidade presumida do fundo, a gente obrigatoriamente tem que começar a reduzir os nossos lotes para a vol da cota não subir, porque a gente pensa sempre na volatilidade do fundo. Se a posição começa a dar errado, independente do fundo estar bem, se uma posição começa a dar errado, a gente tem que estopar essa posição. Então, a gente tem premissas de risco que tiram um pouco essa emoção do gestor, tá? Então, isso já é uma proteção. Eu acho que essa é a primeira linha de defesa, né? Contra a emoção fora do lugar, a primeira linha de defesa são os nossos sistemas de risco. A segunda proteção é a equipe, é o conhecimento das características, dos edges de cada um, das vantagens comparativas, de você estar ligado continuamente com todo mundo que está tomando a decisão na gestão. A troca de ideias acaba favorecendo, tira muito a emoção, coloca um pouco mais de racionalidade. Então, acho que isso tudo é importante. Mas, de novo, não tem uma receita de bolo para isso, né? Cada um tem o seu modelo, não tem um gabarito. A gente encontrou esse modelo nosso que, graças a Deus, está dando muito certo. A gente foi colocado à prova mais uma vez aí no momento de extrema ansiedade, com todo mundo de casa, e, graças a Deus, aí, as nossas métricas funcionaram muito bem. Então, a gente está bastante satisfeito nesse sentido. Sim. Obrigado pela pergunta, foi muito boa. Obrigada, Bruno. Vamos para mais uma última pergunta aqui. O João ele perguntou qual ativo para manter uma posição de caixa, liquidez nos Estados Unidos e esperar a volta das eleições. Aonde parquear o dinheiro, né? Sim, nos Estados Unidos, no caso. A nossa, aí, Estados Unidos, a gente... Como é que é a estrutura do fundo, né? A gente tem um veículo offshore, né? A gente pode ter até 20% dos nossos multimercados alocados lá fora, e através desses veículos a gente expressa as nossas teses de investimento lá fora. Mas é esse veículo que te permite a alavancagem. Grande parte do nosso risco nos Estados Unidos hoje está na Bolsa Americana. E aí acho que a Bel falou muito bem, a gente está muito em cima desses temas de tecnologia, dessas empresas que saem fortalecidas da crise, né? Os Estados Unidos têm mostrado muita resiliência. Então, grande parte do nosso capital lá fora está alocado nos ativos de risco e principalmente na Bolsa. Fora isso, o que a gente tem
são, de novo, essas opções dos títulos americanos. Eu acho que o título americano é um veículo de defesa muito interessante para o portfólio, porque ele serve como proteção nos momentos de aversão a risco, e a gente gosta de estar aplicado na taxa de juros dos Estados Unidos, que está rodando a 0,60, 0,70 para 10 anos, num ambiente onde a gente acredita que o juro vai ficar baixo por muito tempo. Então, é quase que uma posição de carrego positivo. Então, eu citaria esses dois ativos. A gente está comprado na bolsa lá fora e comprado nos títulos americanos através de uma estrutura de opções. Perfeito. Bom, acho que já temos mais de uma hora aí de live, né? Então, acho que gostaria de agradecer muito ao Pedro por estar aqui com a gente essa sexta-feira e de todo mundo que participou. É sempre muito bom poder falar diretamente com vocês e manter uma transparência. Eu acho que essa é uma marca registrada da Ocan, né, Pedro? A gente preza muito por essa proximidade, por estar sempre explicando para vocês como é que a gente faz e o que a gente faz. E aí eu deixo também um convite para todos acessarem as nossas redes sociais ou o nosso site, para a gente justamente manter isso, que para a gente é muito importante, tá? A gente também faz calls mensais, a gente tem uma mailing list que vocês podem acessar e se cadastrar e sempre receber nossas notícias. E eu acho que é isso. Se você quiser falar um pouco as palavras finais, Pedro, para a gente encerrar. Então, agradeço aí a todo mundo que teve paciência aí de acompanhar a gente esses dias todos aqui nessa sexta-feira, já às 7 horas da noite. Prazer enorme, Bel, dividir aqui com você essa sala da Ocana Expert, que está sendo, mais uma vez, um ano espetacular e, de certa forma, muito diferente. É um prazer enorme nosso dar essa transparência, é isso que a gente quer fazer com os nossos clientes para facilitar a tomada de decisão deles. Acho que conhecendo quem somos, como é que é o nosso processo de tomada de decisão, como é que é o nosso dia a dia, isso facilita tanto a vida dos nossos clientes, como também facilita a nossa vida, né? Para eles entenderem nesses momentos adversos que a gente está aqui dando o máximo aqui para fazer o que a gente consegue melhor. Então, obrigado aí, foi um prazer. Gente, muito obrigada a todos, um ótimo fim de semana e até a próxima.